Olá! Estamos aqui mais uma vez para falar sobre um assunto super importante, que é autoconhecimento. Eu vou estar falando só aqui do Facebook, meu pessoal, e do Instagram da Anima, porque deu um pequeno probleminha na questão técnica de novo, né? Então, estamos com menos opções de canais hoje. Então eu vou estar falando só aqui do Instagram da Anima, tá? Do site da Anima e da minha página de Sibeli Augusto Coach, ok? Quem já entrou, já tem algumas pessoas entraram. Dá para me confirmar aí com um joinha se tá ok o som, se a imagem tá ok, se tá dando para ver com clareza. A imagem, tentar deixar mais ajustada. Isso, perfeito. Tá dando para ouvir direito aí? Ok. Então, o tema de hoje eu vou estar falando sobre autoconhecimento, mas mais precisamente, medo de se autoconhecer, medo de olhar para dentro de si mesmo, tá? Então, esse é o tema de hoje. E a gente entender o que é isso, né? Como é que isso se processa? Silmara que entrou aí no Facebook, tá ouvindo, Silmara? Tá tudo certo? O áudio. Põe um joinha aí para mim para confirmar se tá vendo com clareza, por favor. Ok, dá para ouvir com clareza? O vídeo tá ok? Ótimo. Ah, tudo ok, perfeito. Obrigada. Então vamos lá, começar a falar hoje sobre autoconhecimento e o medo da gente se autoconhecer. Não é fácil olhar para dentro de si. A gente, muitas vezes, algumas pessoas têm a sensação de que vai ver alguma coisa que não conhece, né? Mas na verdade a gente conhece tudo que está dentro da gente. Mas o medo de olhar para aquilo que é desconhecido ou que pode ser desconhecido causa uma certa estranheza, né? E o medo do autoconhecimento, ele é um problema muito grande quando a gente fala de crescimento, né? Então, se você tem essa questão, você tem medo de olhar para dentro de si, vou dizer para você que é um limitante para o seu crescimento, tá? É algo para você estar revendo. Outra questão que a gente vai estar abordando aqui é o porquê que esse medo ele ocorre, né? O medo de olhar para dentro de si, o medo de se autoconhecer. Por que a gente tem esse medo? E eu queria estar começando esse áudio, justamente esse vídeo, para estar falando de uma história que eu vi essa semana sobre isso. Né? Uma cliente minha, ela, ela falou, né, que ouviu de algumas amigas que tem pavor de autoconhecimento. Ai, nem me fale de autoconhecimento, que eu tenho pavor de autoconhecimento. Isso me fez pensar, né? A gente sabe que tem pessoas que têm um certo medo de olhar para dentro, de tentar se conhecer, mas pavor de autoconhecimento, pavor, né? Tipo, nem me fale nisso. É preocupante, né? Isso me deixou pensativa. E, e justamente nessa questão, né, de estar pensativa sobre por que as pessoas poderiam ter pavor de autoconhecimento, foi que me motivou para estar fazendo esse vídeo. Porque é algo que precisa ser esclarecido, né? O que é autoconhecimento? O que é se autoconhecer? Quando eu tenho pavor, né? Quando eu tenho muito medo de me autoconhecer, de olhar para dentro, as pessoas tendem o quê? Tende a ter uma tendência
de viver mais no externo do que no interno. Então, estar mais voltado para festas, para outras pessoas, para o trabalho, para a correria do dia a dia e evita a qualquer custo os momentos de estar consigo mesmo, de estar sozinho. Então não se permite estar sozinho, né? Então estar no silêncio, silenciar a mente, estar quieto. Então é um problema à parte, né? Porque quando eu não olho para mim, eu não entendo como que funcionam as coisas dentro de mim, eu também não consigo entender como funcionam as coisas dentro do outro. Então, a gente fazendo aqui uma reflexão dessa importância do autoconhecimento, então me chocou um pouco, né, esse pânico de se autoconhecer. O que gera esse pânico? Pode estar associado a partir do momento que eu vejo que existem coisas dentro de mim que não estão bem, me chama para a responsabilidade de ter que mudá-las. Faz sentido? Então, quando eu sinto que eu tenho que mudar aquilo que eu estou vendo, gera um medo da mudança. Porque a mudança, ela é aquilo que eu ainda não sei o que vai vir. Eu sei como é que está, pode até estar ruim, mas é um ruim conhecido. Eu sei o que é. Mas quando eu não sei aonde isso vai dar, eu vou ter que fazer escolhas e mudanças que eu não sei aonde isso vai acarretar, qual vai ser a consequência disso, dá muito medo. Então, o medo do autoconhecimento, ele pode estar ligado justamente ao medo da mudança. Porque a partir do momento que eu olhar dentro de mim e ver coisas que eu não estou gostando, coisas que não estão bem dentro de mim, na minha vida, eu vou ser obrigada a mudar. Então aí pode ser o primeiro entrave para você olhar para dentro de si mesmo, não é? Então a gente começa por aí. Então ter pânico de autoconhecimento, como eu contei, né, no começo desse vídeo, de pessoas que falam, ai, não quero nem saber de autoconhecimento, nem me fale disso. Tá ligado muitas vezes à dificuldade de fazer mudanças. Que outras coisas podem estar associadas aí ao medo de autoconhecimento, né? A não querer sentir sensações que no passado você vivenciou, medos, né? Emoções que você vivenciou. Então, aí eu vou ter que olhar para dentro de mim, eu vou ter que entrar em contato de novo com uma situação que aconteceu lá atrás e que me fez muito mal, que eu fiquei muito triste ou eu fiquei magoada. Então, eu não quero mais ter esse sentimento. Então, esse medo de olhar para trás, e olhar para o seu passado, né, ou para dentro, na verdade, e vir essas sensações do passado, pode ser uma outra questão do medo de se autoconhecer. E se a gente for parar para pensar, por que é importante o autoconhecimento? Primeiro, que quando eu sei quem eu sou, quando eu sei quais são minhas qualidades, as minhas virtudes, os meus defeitos, as minhas falhas, eu escolho o meu caminho. E quando eu não sei, os outros escolhem o caminho por mim. Deixa eu explicar como é que é isso. Se alguém faz uma crítica com você, para o seu trabalho, você não é boa o suficiente, você não é capaz. Se eu me autoconheço e eu sei até onde eu posso ir, eu sei que eu sou capaz, isso não vai me afetar, isso não vai afetar minha autoestima, minha autoconfiança. Mas se eu tenho dúvidas sobre minha capacidade ou quem sou eu, com certeza vai afetar. Porque eu vou fortalecer aquela dúvida de, bom, eu já tenho dúvida, eu não sei se eu sou capaz, eu não me conheço o suficiente. O outro já está dizendo que eu não sou capaz, então eu não devo ser capaz mesmo. Entende? Então, você fica muito mais à mercê das outras pessoas e do julgamento das outras pessoas quando você não sabe os seus limites, as suas qualidades e também as suas falhas, né? Eu preciso saber onde estão as minhas falhas e as minhas dificuldades
para poder reconhecer, transformá-las e fazer com que as coisas funcionem da forma como eu gostaria, atingir aquilo que eu me propus a fazer. Seja no trabalho, seja na minha vida pessoal, seja nos relacionamentos, né? Então, ter medo de se autoconhecer é o primeiro entrave para o seu crescimento pessoal. Por isso que isso me preocupou, né? Porque a partir do momento que eu falo assim, não quero nem saber de autoconhecimento, eu fico estacionada naquilo que eu coloco como verdade. Né? E o que é autoconhecimento? É eu saber quem eu sou e quais são os meus limites. Então, falando em relação a mim, questão do autoconhecimento, isso é uma coisa que eu pratico com muita frequência na minha vida. Então, a todo momento eu estou olhando para dentro, eu estou me questionando, eu estou tentando entender o porquê que eu estou me sentindo de determinada forma. Eu busco não só esse olhar para dentro, mas também muitas vezes ferramentas externas que podem me auxiliar nesse olhar para dentro, que sejam livros, que sejam técnicas, meditação. Então, existem muitas formas e auxílios para que você possa olhar para dentro e esse olhar ele seja suave e ao mesmo tempo seja produtivo, ou seja, que eu possa gerar realmente uma transformação positiva internamente. Então, já desde muito nova eu tenho essa tendência, né, e eu vou dizer que graças a Deus, de buscar o conhecimento tanto primeiramente fora, depois aplicar isso na minha vida e depois olhar para dentro de mim. E isso fez toda a diferença no que eu sou hoje. Hoje eu consigo lidar muito melhor com as adversidades, sem fazer tanta tempestade em copo d'água. Eu consigo lidar melhor com o outro, porque eu olhei para mim e eu sei o que existe dentro de mim. E quando eu sei o que existe dentro de mim, eu imagino já o que pode estar existindo dentro do outro. Então, quando eu olho para minha dor, eu reconheço a dor no outro e eu vou ser mais tolerante com a dor do outro. Então, se a gente for fazer também uma observação, nós estamos vivendo um momento de muita intolerância no mundo, né? As pessoas são muito intolerantes, têm um julgamento muito rápido, estão muito presas nas suas ideologias, no seu certo, no seu errado, né? Muitas vezes essas visões engessadas, elas estão ligadas à falta de autoconhecimento. A partir do momento que eu acho que eu já sei tudo, que não há nada que eu possa acrescentar mais no meu saber, né? Eu parei, eu estacionei. Para que uma nova informação entre, eu preciso o quê? Esvaziar a xícara, né? Ou pelo menos estar aberta para questionar se aquilo que eu acho que eu sei é o limite, já chegou no fim, né? E aí eu te digo, conhecimento nunca chega no fim. Seja o conhecimento externo, seja o conhecimento. Seja o conhecimento. Opa, peraí. Seja o conhecimento interno. Tá? Então, assim, essa busca pelo conhecimento externo, ela tem que estar atrelada ao conhecimento interno. Porque não adianta nada eu ler livros, eu ter muito conhecimento, mas eu não aplicar isso na minha vida. E para que eu aplique esse conhecimento na minha vida, esse conhecimento teórico na minha vida, eu preciso praticar, experienciar para se transformar em sabedoria. A sabedoria, ela vem da experiência, do experimentar. E quando eu tenho medo de olhar para dentro de mim, como é que eu vou experimentar algumas coisas? Eu fujo, né? A tendência é a gente fugir daquilo que a gente não conhece. Então, se eu fujo de mim mesmo, eu não reconheço os meus limites, eu não reconheço até onde eu posso ir, eu não reconheço as emoções que estão aflorando dentro de mim, por que eu estou tomando determinadas atitudes, né? Então, se algo me deixou irritado, bravo, por que aquilo me deixou bravo? Se determinada situação ou uma atitude de alguém me deixa chateado ou magoado, por que aquilo me chateia e magoa?
Aonde está dentro de mim aquilo que faz com que eu me sinta daquela forma? Por que magoa a mim? Mas o meu colega do lado nem deu bola, para ele tá tudo bem, não magoa ele. Então são questionamentos que fazem parte do autoconhecimento. Por isso que ele é importante. Quando eu conheço a mim mesmo, eu consigo entender muito mais o outro e lidar melhor com as diferenças e com a dor do outro, me torno mais empático, ou seja, eu consigo me colocar no lugar do outro. Então, como eu estava falando, neste momento que a gente está vivendo, onde as pessoas são muito intolerantes, muito imediatistas, tudo para ontem, né? De informações prontas e também donos da verdade, né? Acaba restringindo muito essa expansão para quem tem esse tipo de mentalidade. Porque para que eu cresça, eu preciso me abrir para a possibilidade de que eu possa não saber tudo. E o autoconhecimento é justamente isso. A partir do momento que eu coloco como fim, eu conheço isso, é só isso e acabou. Não existe mais nada além disso. Então eu determinei que eu não preciso aprender mais nada. Nem sobre mim, nem fora de mim. Entende? Então isso atrapalha seu crescimento. E quando a gente busca olhar para nós, quando a gente fala de autoconhecimento, o que é se autoconhecer primeiramente? É olhar como que surgem as nossas emoções. Por que determinadas emoções te afetam mais do que outras? Por que algumas emoções surgem mais do que outras? Por exemplo, porque a irritação pode ser uma emoção que surge com mais frequência em mim. Ou porque a mágoa é uma emoção que surge com mais frequência em mim. Eu fico magoada com muita frequência. Existe um porquê. E o autoconhecimento ele te dá essas respostas. Você olhar para dentro e perceber que o autoconhecimento, a mágoa, por exemplo, ela é gerada por vamos dizer, uma crença ou mesmo uma sensação de que eu não sou boa o suficiente e que eu estou sempre sendo rejeitada, né? Um exemplo, é um autoconhecimento. Aí, a partir do momento que eu percebo que essa mágoa ela vem da sensação de rejeição, é o primeiro passo para que eu mude esse processo e eu olhe com outros olhos. Então, olhar para vários ângulos da questão é uma característica de quem se autoconhece. Então, eu preciso treinar a minha mente a olhar por vários ângulos de uma mesma questão, do mesmo problema. Né? Não colocar o cabresto simplesmente, tomar como verdade uma determinada situação e bater o martelo como se eu tudo soubesse. Então, o autoconhecimento, ele traz uma amplitude para a sua vida, uma capacidade de enxergar além, né? Aquilo que você não está vendo. Então, quando eu julgo com muita rapidez, está faltando autoconhecimento. Parece que é contraditório, né? Mas como assim falta de autoconhecimento? Se eu estou falando de mim, né? E agora eu estou falando do outro, de julgar o outro. Sim, porque quando a gente julga, eu estou projetando o que eu sei no outro. Né? Então, se eu estou chamando o outro de impaciente ou de, sei lá, sem noção, eu não estou olhando para o outro lado e vendo o porquê que aquela pessoa está agindo daquela forma, o que pode estar motivando ela a agir daquela forma. E eu só vou conseguir ter esse olhar quando eu olhar também para dentro de mim e entender o porquê que eu ajo de determinadas formas. Então, o autoconhecimento, ele vem agregar em você. E não necessariamente ele precisa vir de uma forma doída, de uma forma difícil. O autoconhecimento, ele deve vir de uma forma até lúdica, né? Gostosa. Uma forma de curtir esse conhecimento, esse autoconhecer-se. Isso é que vai fazer a grande diferença. A partir do momento que você começa a curtir olhar para você, curtir se redescobrir, curtir entender a si mesmo e de onde as emoções e os pensamentos estão vindo, quais são os motivadores, né, desses pensamentos e dessas emoções, é que eu vou
ter um prazer de olhar para dentro de mim. Então, buscar um caminho mais saudável na minha vida depende de eu entender o que me motiva. Então, esse é um ponto fundamental, o autoconhecer-se. Né? E quando eu ouço, nossa, eu tenho pavor de autoconhecimento, né? Que foi a frase que eu ouvi, é triste. É triste porque o que acontece? Se eu não olho para mim, eu estou estagnado. Eu vou olhar sempre para fora de mim, porque eu tenho medo de olhar para mim. Né? A meditação vai ser um problema para você, porque você não consegue ficar sozinho consigo. Né? E estar com você é fundamental para você se entender. A meditação é uma das ferramentas que nós temos para nos conhecer, para estarmos em contato com essas emoções e com esses pensamentos num primeiro momento, né? E transcendê-los. Né? Então, ferramenta importante, a meditação é uma delas. Nós temos várias outras ferramentas que podem auxiliar você a se autoconhecer de forma mais harmônica e equilibrada. Né? Não necessariamente precisa ser de uma forma sofrida. Essas ferramentas, elas te ajudam a ir com amor, com calma para dentro de si mesmo. Algumas pessoas acham que vão sofrer, que vão ter dores, que vão vivenciar emoções que estão escondidas e não querem sofrer. Né? É a fuga do sofrimento a qualquer custo. Né? Que é uma coisa da nossa sociedade. Né? Então você sente um mal-estar emocional, né? Não físico, emocional, uma tristeza, aí não, já tem que tomar alguma coisa para aquela tristeza sumir. Se eu fico um pouco irritado, já tem que tomar um calmante para aquela irritação sumir. É como se em nenhum momento eu pudesse vivenciar as emoções. Então a gente tem uma cobrança, infelizmente, né, socialmente, de que você tem que estar sempre bem e que nenhuma emoção ruim pode estar te afetando. Isso não é verdade, isso não é possível. Né? Então, haja visto o aumento de ingestão de medicamentos, né, de psicotrópicos, às vezes sem necessidade. Tem casos que é necessário, mas tem muitos casos que não é necessário. E as pessoas acabam tomando remédio para embutir as emoções, os pensamentos. Ou seja, eu não quero sentir, eu não quero pensar, então eu ponho uma pílula mágica que faz com que essas emoções, esses sentimentos, esses pensamentos, eles fiquem como que dormentes. Né? Então, eu fico como um robô, eu não sinto. Mas será que é saudável não sentir? Né? Tem coisas que a gente precisa vivenciar, sabe? Quando eu evito entrar em contato com as minhas emoções para não sofrer, para não senti-las, isso também causa um atraso no meu desenvolvimento. Porque como é que eu vou lidar, né, ou desenvolver a minha paciência se eu não olho para a minha intolerância? Como é que eu vou desenvolver a minha paciência se eu não olho para a minha irritação? Como eu vou desenvolver a minha paciência se eu não treino com as pessoas do meu dia a dia, né, a ser paciente com elas? Então, a gente tem que entender que muitas das circunstâncias que vêm para a nossa vida, para a gente experimentar, está diretamente ligado às experiências que a gente precisa viver e às coisas que a gente precisa desenvolver. Né? Como se fossem testes da vida. A vida vai trazendo situações para que a gente aprenda a lidar com elas. E ela vai trazer. Né? A gente achar que a vida vai ser, né, totalmente tranquila, em paz, sem altos e baixos, né? Uma eterna felicidade e paz. É ilusão. Isso não existe aqui. A vida vai ter altos e baixos, a vida vai te colocar problemas, vai te colocar situações difíceis. Agora, como é que você vai olhar para essas situações? O que você vai fazer com elas é a grande diferença.
É a grande diferença, porque não é o que te acontece o problema, mas sim o que você faz com o que te acontece. Então, aí que vai ser a grande diferença. Como eu posso mudar, né? Como eu posso mudar as minhas atitudes e tomar atitudes que sejam boas para mim e sejam boas para o todo. Isso precisa de autoconhecimento. Precisa de coragem para olhar para si. Ai, mas é uma grande coragem, é muito difícil? Não é difícil olhar para si. Eu digo até que é necessário. É necessário olhar para si mesmo. Ajuste a imagem, ok. Melhorou? É que para mim aqui tá perfeita a imagem. Melhorou a imagem agora? Então essa questão da importância de olhar para si é fundamental, porque eu só vou conseguir lidar melhor com as minhas, com as situações que a vida me trouxer, quando eu entender de onde está vindo os sentimentos que aquelas situações me geram. Né? Então, por que é difícil lidar com a intolerância? Por que é difícil lidar com a sua mágoa? Por que é difícil lidar com seus pensamentos repetitivos? Né? Tudo isso tem um porquê, entende? Tudo isso tem um porquê dentro de você. E só através do autoconhecimento é que a gente. Bom, arrumar, aparece? Tá bom, ok. Vamos lá. Ver se melhorou. Tô trazendo mais próximo o vídeo. Aí. Entende? Então, assim, essa questão do autoconhecimento, ela precisa ser encarada. Você precisa olhar para você. Se você quer crescer, se você quer prosperidade, se você quer paz interior, se você quer plenitude, crescimento no trabalho, você precisa olhar para você. Não tem como ter prosperidade sem olhar para aquilo que está dentro de você e que pode estar te causando pensamentos ou sentimentos de escassez. Não tem como atingir paz interior se você não olhar para dentro de você e trabalhar a sua impaciência, a sua intolerância. É simples assim. Então eu preciso olhar para os meus sentimentos para poder transformá-los. Eu preciso olhar para os meus pensamentos para poder mudá-los. Isso é autoconhecimento. Ah, dá um pouco de trabalho? Olha, no primeiro momento dá sim, mas é necessário, né? É necessário. A falta de costume de olhar para dentro pode parecer um pouquinho difícil no primeiro momento, mas depois você se acostuma. Depois esse medo de olhar para dentro vai passando e você vai percebendo que não tem um bicho de 7 cabeças ali dentro que você vai descobrir, né? Uma pessoa ruim. Tem pessoas que têm a ideia de quando vê algo ruim dentro de si, entre aspas, né? Ruim entre aspas, acha que é uma pessoa muito ruim. Como assim? Né? Não é porque você tem um sentimento ruim que você é uma pessoa ruim, necessariamente. Todos nós temos sentimentos ruins. Estou falando ruins entre aspas, né? Porque todos os sentimentos eles são necessários. Ruins são aqueles que nos fazem sentir dor. Né? A tristeza, ninguém gosta de sentir tristeza, ninguém gosta de sentir raiva, ninguém gosta de sentir medo. Todo mundo gosta de sentir alegria, todo mundo gosta de sentir paz, não é mesmo? Mas todas as emoções, elas são necessárias, como eu já falei em muitos vídeos.
Então, é necessário, né, que a gente transite entre todas as emoções, tanto as boas quanto as ruins, porque elas vão nos trazer experiências e elas vão fazer com que a gente cresça como ser humano, como alma. E aí eu questiono, o que a gente veio fazer aqui nesse mundo? Só trabalhar, correr para lá e para cá que nem um maluco, né? Comprar uma casa, um carro, ter um filho, plantar uma árvore, né? E ir embora. Né? O que você veio fazer aqui? Né? Uma das coisas que a gente veio fazer aqui é nos melhorar, é nos transformar, é sairmos melhor do que entramos dessa vida e deixar o nosso legado, nossa contribuição para esse mundo. E quando eu falo em contribuição, não é grandes coisas, né? Não é você fundar uma ONG gigantesca, né? Você tirar 1 milhão da miséria. Não estou falando disso, não. Tem pessoas que talvez vieram com essa missão. Mas eu estou falando de pequenas coisas, né? As pequenas palavras que você fala no dia a dia para as pessoas, os conselhos, o contato com o outro, ou muitas vezes estar só do lado de quem você ama, dando um apoio, um abraço, né? O bem que você vai distribuindo no seu dia a dia, as palavras positivas, isso pode criar uma mudança muito grande. São pequenos atos que você não faz ideia da grandiosidade deles e como eles podem fazer diferença. Pensa nisso. A gente perde a noção da capacidade que nós temos de influenciar. E a gente tem essa capacidade de influenciar tanto para o bem quanto para o mal. E aí eu falo, quando a gente não se conhece, né? Então o que acontece? Quando eu não me conheço, eu acabo achando que os outros é que estão me criticando, os outros é que estão me desvalorizando, entende? Então eu vou dar um exemplo mais concreto. De repente eu tenho uma baixa autoestima muito grande e eu não acredito em mim, não me acho capaz. E de repente, uma amiga para de ligar para mim porque ela está muito atarefada, sempre ligava, 1, 2 semanas para de ligar. Se eu tenho essa baixa autoestima, o que eu vou associar? Nossa, parou de ligar para mim porque eu devo ter feito algo errado. Parou de ligar para mim porque talvez eu não sou uma boa companhia. Parou de ligar para mim porque talvez ela não goste mais de mim. Então eu vou tirar conclusões daquela atitude da pessoa com base no que está dentro de mim, minha baixa autoestima. Se eu não me conhecer, eu não vou perceber que é isso. Não, peraí, não tem nada a ver com ela, tem a ver comigo. Eu é que tenho uma baixa autoestima e tô deduzindo que ela não gosta de mim ou que eu fiz algo errado. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Então muitas vezes eu tenho que ir até a pessoa e falar: olha, nossa, faz tempo que você não me liga, o que aconteceu? Você tá bem? Aí a pessoa vai falar: nossa, você nem sabe, olha, aconteceu isso, aquilo, eu tô com muitos afazeres, tô sem tempo, preciso entregar um trabalho em 2 semanas e me sobrecarregou. E quer dizer, os motivos pelo qual fez aquela pessoa se afastar por 2 semanas é totalmente diferente daquele que você imaginou. Percebe? Então, tudo que vai dentro da gente vai refletir fora da gente. A gente vai entrar para os achismos errados, de acabar achando coisas erradas, deduzindo errado e julgando errado. Por quê? Porque eu não me conheço, eu não percebo que aquilo vem de dentro e não de fora. Tá entendendo por que é importante esse autoconhecimento? Entende essa importância? Por que é importante se conhecer? A partir do momento que eu me conheço e eu entendo que está vindo de dentro de mim e não de fora, eu posso tomar uma providência em relação àquilo e parar de sofrer. Simplesmente, em vez de deduzir que o outro não quer falar comigo, eu simplesmente perguntar: você está bem? O que aconteceu? Mudou tudo, né? Mudou tudo dentro de mim e mudou tudo fora de mim. Olha a importância de você se conhecer.
Quando você se conhece, você direciona o seu caminho, você faz as suas escolhas e não deixa as outras pessoas fazerem escolhas por você. Isso é muito forte. Porque muitas vezes imaginamos que estamos fazendo nossas próprias escolhas, mas quem está escolhendo é a sua baixa autoestima, quem está escolhendo é seu medo, né? Seu medo de falhar. Tem gente que nem vai, né? Só de pensar que pode errar, ai, nem faz. Né? Vou gravar esse vídeo aqui. Ai, que medo de gravar o vídeo e se eu errar, então eu nem vou gravar. Ai, eu quero. Vou mandar um currículo. Ai, mas por quê? Quem que vai me aceitar, né? Tá difícil o mercado de trabalho, não estão nem contratando. Ah, nem adianta, acho que eu nem vou mandar agora. E não manda. Mas será que é assim mesmo? Ou é o seu medo de falhar que faz com que você não tome as atitudes? Quem que tá comandando aí? É você mesmo que está tomando as decisões ou é o seu medo de falhar que está tomando as decisões? Entendeu? Porque autoconhecimento é importante. A hora que eu percebo que é o meu medo que está tomando as decisões por mim, eu falo: para, quem manda aqui sou eu. Né? Deixa eu olhar para esse medo, deixa eu tratar desse medo, deixa eu cuidar dele primeiro para eu poder dar os passos certos na minha vida e crescer como tem que crescer. Tá claro? Né? Tem algumas pessoas aí, quem está assistindo, quiser fazer alguma pergunta, quiser entender alguma coisa que eu não falei, ou quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, pode comentar, tá? Até me ajuda aí na direção mais importante aí para vocês, tá bom? Pode deixar seu comentário para eu entender aonde é que tá mais nebuloso, não tá tão claro, tá? Então essa importância do autoconhecimento, ele é fundamental. Ele é fundamental para o seu crescimento interior, para o seu crescimento pessoal. Então não tenha medo dele. Tenha medo, sim, de sofrer. Tenha medo de ir para o caminho errado, porque você não olhou para dentro. Entende? Muitas vezes a gente deixa de olhar para dentro e toma atitudes que é muito pior do que olhar para dentro. Né? Então, como eu falei, muitas vezes é difícil olhar para dentro. Para algumas pessoas pode ser, porque vai entrar em contato com algumas emoções que quer deixar lá embaixo do tapete. Mas uma coisa eu lhe digo, não tem como você se livrar do que está dentro de você. Você pode pôr embaixo do tapete, você pode fechar os olhos, você pode fingir que não está lá, você pode fazer o que você quiser, mas ela vai continuar ali. Você pode mudar para o outro lado do mundo, mas a cabeça, as emoções vão junto. Não tem como você fugir de si mesmo. E quando você adia esse autoconhecimento, vai ficando pior, né? Mais problemas você vai enfiando embaixo do tapete, maior vai ficando, mais difícil de resolver depois, não é? Então se permita olhar para isso. Não fica pondo embaixo do tapete, não fica adiando esse olhar para dentro. Não há nada a temer. Não há nada a temer. Pelo contrário, pelo contrário, há muita coisa bonita para você transformar, você olhar. Né? Então não tenha medo de olhar para você com medo de encontrar uma emoção ruim e se julgar, eu sou a pior pessoa do mundo porque eu tenho uma raiva dentro de mim. Todos temos raiva dentro da gente, porque raiva é uma emoção humana. Ai meu Deus, eu tenho mágoa dentro de mim, eu não quero ter mágoa, que coisa horrível. Todo mundo tem mágoa dentro de si. Mágoa é uma emoção humana. Entendeu? Então não se julgue, né? Tira o chicotinho da mão e fica lá se chicoteando, se judiando. Não, todos nós temos todas as emoções dentro da gente. Agora, o que a gente faz com as emoções, como a gente administra elas, é que faz toda a diferença. E para que eu saiba administrar minhas emoções com propriedade, eu preciso ter autoconhecimento. Preciso saber de onde elas vieram. Se é da minha infância, se é das minhas crenças, se é da minha forma de ver a vida.
Então, só o autoconhecimento vai me trazer essas respostas. Então, por medo de se autoconhecer, eu acabo fugindo de mim. Então, o que é fugir de si mesmo? É quando em nenhum momento eu me permito estar sozinho, né? Então, você não consegue sentar com você, ficar quieto, olhar para dentro, se sentir, né? Então, você sempre está com pessoas, tem que estar sempre com pessoas ao redor. Estar com pessoas é muito bom, mas estar com pessoas sempre, né? O que está me motivando a estar com pessoas? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você. Será que você está fugindo de si mesmo? Se eu estou querendo estar com pessoas o tempo todo porque eu não quero olhar para alguma coisa dentro de mim, eu estou fugindo, né? Ninguém precisa estar com pessoas o tempo todo. E nem estar sozinho o tempo todo também, né? Caminho do meio, equilíbrio. Em alguns momentos eu vou estar com pessoas, em alguns momentos eu tenho que silenciar minha mente e estar comigo. Tem gente que tem medo de fazer terapia, de fazer coach, de fazer yoga, de fazer meditação, com medo do que vai encontrar lá dentro. Eu não quero olhar para os sentimentos. Não tenha medo. Olhe para eles. Eu te garanto que vai valer muito a pena. Vai valer muito a pena. Você tem medo do crescimento? Mas não tem medo de ficar estagnado? Não tem medo de ficar para trás? Não tem medo de se afundar em emoções negativas, né? Então é um questionamento que você tem que se fazer. Você tem medo de crescer, de viver plenamente, mas não tem medo de sofrer? Porque o sofrer é conhecido? Às vezes eu preciso sair desse conhecido, sabe? Desse conhecido que me faz mal, que é a minha zona de conforto. Aquele que tá ruim, mas tá bom. Né? Eu tô passando por uma situação que eu preciso sair daquela situação, tá me fazendo mal, mas eu tenho muito medo de fazer mudanças porque eu não sei, né, o que vai acontecer. E se não der certo? As dúvidas existem. Mas o que é melhor? Sofrer eternamente numa situação que você não consegue sair? Ou olhar para frente e ver mil possibilidades se surgindo e você poder fazer escolhas e poder mudar? Né? Às vezes o medo é tão grande que você nem tem coragem de olhar para essas possibilidades. Porque se eu olhar para elas, eu vou ter que escolher. E eu não quero mudar. Né? Quando eu chego nesse ponto, eu bloqueei. Acabou. Acabou. Entende? Se eu chegar nesse ponto, acabou para mim. Eu estou estagnada, limitada e não cabe mais nada na minha xícara, né? Que é uma metáfora, né? Não cabe mais nada na minha xícara. Minha xícara está tão cheia das minhas verdades, né? Que eu não quero olhar mais nada e não cabe mais nada na xícara. Então eu preciso olhar para isso. E eu já trilhei esse caminho e eu trilho esse caminho todos os dias da minha vida. Né? De olhar para as minhas emoções, de questionar como eu me sinto, de olhar por que é que eu estou triste, por que é que eu estou irritada naquele momento, de ir mais fundo, né? E entender os porquês de determinados comportamentos que não me fazem bem e mudá-los, né? A partir do momento ter a coragem de mudá-los. E aí eu garanto para você que você só vai ter ganhos. Porque eu não me arrependo nem um pouquinho de ter olhado para dentro de mim, de fazer as mudanças que eu faço todos os dias. Eu não tenho a menor dúvida de que esse é o caminho. Por isso que eu falo aqui, olha para essas emoções. Porque eu já trilhei esse caminho. Eu tô falando com propriedade, eu tô falando daquilo que eu já vivenciei, daquilo que eu já experimentei. Né? E só vem ganhos, só vem plenitude. Tem momentos difíceis? Tem. Mas não olhar para dentro também tem momentos difíceis. A única
diferença, e é fundamental, é que olhando para dentro, você escolhe as soluções reais e possíveis. Não olhando, você põe embaixo do tapete. Você não resolve. E quando eu não resolvo algo, quando eu não resolvo algo, ele vai crescendo dentro de mim. Ele fica lá embaixo do tapete, mas ele não some. Aquela situação não some, entende? Ela fica lá, de pano de fundo, determinando as minhas escolhas, sem eu perceber. Então é muito importante eu olhar para isso, eu tirar debaixo do tapete, mesmo que seja difícil, mesmo que seja ruim. E quando eu olho para aquilo, aquilo olha para mim e automaticamente se desfaz. Porque o medo de olhar é muito pior do que a coisa em si, te garanto. Te garanto que o seu medo de olhar é muito pior do que o problema em si. E se o medo é o medo de mudar, olha com mais carinho, olha com mais cuidado. Eu não preciso fazer mudanças instantâneas, né? 180 graus. Eu posso ir fazendo pequenas mudanças com amor, com carinho, respeitando os meus limites, né? Seja essas mudanças sozinho, seja dentro de um processo terapêutico, seja dentro de um processo de meditação, mas eu posso ir com carinho comigo mesmo e mudando passo a passo, respeitando os meus limites. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Faça no seu ritmo, mas faça. Dá um passo em relação a você. É incrível, a gente percebe esse medo de mudança, esse medo como é que eu vou falar? É de se autoconhecer mesmo, né? De olhar para dentro. Quando você fala para as pessoas, né? Olha, tem um determinado programa para você fazer que vai te melhorar, tá? A pessoa, ai, não tem dinheiro. Ah, tá bom. Olha, mas tem esse outro programa, é bem mais barato. Ah, então não tenho tempo. Ah, então tá. Então, olha, faz essa meditação aqui. Ah, então, mas. Opa, peraí. Então não é o dinheiro, não é o tempo. Entende? Ela não tá querendo olhar para alguma coisa dentro dela. E aí o bonde passa, né, gente? O bonde passa. Né? Num vídeo de meditação eu falei da questão de ter pressa para crescer, para se desenvolver, né? E algumas pessoas falam, não, mas pressa não tem nada a ver com meditação, né? Não, mas não é isso que eu quis dizer. É pressa porque a gente é apressado para tudo na vida, né? Para tudo. Só não é apressado para crescer, para desenvolver, para olhar para dentro, né? Então troca. Olha para aquilo que realmente vai fazer diferença na sua vida. E eu te garanto que autoconhecer vai fazer diferença na sua vida. Vai fazer diferença em tudo na sua vida, tá? Autoconhecimento é tudo. É só através do autoconhecimento que você vai encontrar as ações certas, as escolhas certas, o caminho certo, reconhecer os seus limites, entender o limite do outro, entender o outro também. Então não tem outro caminho que não seja o autoconhecimento. A gente está aqui para isso, para evoluir, para crescer e para trabalhar o autoconhecimento. Você pode fugir por um tempo, mas não vai dar para fugir o tempo todo. Né? Porque a vida, ela vai te confrontar. E isso faz parte. Porque o objetivo da vida é fazer com que a gente cresça. Então ela vai te confrontar o tempo todo. Você pode ter certeza que a vida vai te confrontar. E quando ela te confrontar, ou você está preparado e vai, né, deslancha, ou você fugiu tanto, não está preparado e ela vai te revirar do mesmo jeito. Então, sabe aquelas mudanças que acontecem na vida das pessoas e que viram ela de ponta cabeça? Né? Sai do emprego, separa, tem que mudar de cidade, às vezes muda várias áreas da vida ao mesmo tempo, né? Muitas vezes é aquela pessoa que resistiu à mudança, percebeu que tinha que fazer a mudança, mas não fez. O bonde passou, né? Aí vai ter que fazer tudo de uma vez. Porque a vida vai cobrar. E aí? Vai ficar aí, sentado? Porque a vida traz as experiências pra gente, pra nos confrontar e pra nos fazer crescer. E não é por mal, não, é por nosso bem.
tá? É só para o nosso bem. Pode ter certeza. Alguns dizem crescer dói. Às vezes crescer dói, mas depende de você. Depende de você estar preparado. Depende de você estar preparado. Se você está preparado, se você quer crescer, não vai doer. Mas se você está resistindo, né? Você tem medo, você não quer olhar para aquilo, vai doer. Porque vai te forçar a seguir um caminho que você não se permitiu até então. Tá? Então isso é muito importante. Então, ó, de coração, tô falando aqui para você. Quando eu ouvi, né, da minha paciente, ela falar que as amigas falam, eu tenho pavor de autoconhecimento, nem me fale nisso, me entristeceu, porque isso vai trazer um atraso na evolução delas, se elas não pararem para olhar, né? E me entristeceu também porque é um monte de potencial e de capacidade ali dentro que não vai ser utilizado. Porque a pessoa simplesmente não está se permitindo. Por medo. Eu não sei o que aconteceu com essas pessoas. Eu não sei que experiências elas passaram na vida, né? A ponto de não querer olhar para dentro. Eu não sei. A gente não sabe. Mas não importa qual foi a experiência que você passou, sabe? Importa que ela foi só uma experiência. E o que você tem que tirar dela? O melhor. E trazer aquilo que você aprendeu. O que aconteceu não muda mais. Não há nada que você possa fazer mais sobre aquilo. Deixa no passado o que é do passado. Vive no presente o que é no presente. E o futuro não existe. O futuro vai depender do seu plantio no agora. E aí, o que você está plantando no agora? Você está plantando boas sementes? Você está plantando positividade? Ou você está plantando medo? Você está se autoconhecendo? Você está buscando algo melhor para você? Para você ser uma pessoa melhor a cada dia ou não? Como é que você está? O que você está fazendo no seu dia a dia para você ser uma pessoa melhor? Então eu te convido, tá? Te convido a parar por um momento e olhar para dentro. Tá? Um bom exercício para fazer isso é ficar quietinho no seu quarto, fecha a porta, desliga o telefone, celular, fecha um pouquinho os seus olhos. Se porventura você tem muito incômodo em fechar os olhos, não tem problema, pode fazer com os olhos abertos. Começa a respirar pelas narinas profundamente, pode até contar a respiração para manter a sua mente focada. Então puxa o ar contando até 4, solta o ar contando até 4 e vai de novo. E aos pouquinhos você vai tornando essa respiração mais lenta, profunda e suave, e essa contagem também mais lenta. Então a respiração vai se tornando mais calma. Conforme você for acalmando o seu estado emocional, você for entrando naquele estado de relaxamento, né? Você para e só se observa. Né? Para de contar, depois de uns 3, 4, 5 minutinhos, cada um vai precisar do seu tempo, porque tem gente que precisa de mais tempo de respiração para acalmar do que outros. Então, deu aquele tempo, você para e só observa. Observa a sua respiração sem contar, observa o seu corpo e observa tudo o que está acontecendo com você, sem interagir, sem racionalizar, sem pensar, sem julgar, né? Só observa. 5, 10 minutinhos dessa meditação. Não é uma meditação fácil para quem tem a mente acelerada, então vai ter que repetir isso mais de uma vez, tá? Todos os dias fazer isso um pouquinho. Esse é um processo para fazer você entrar em contato com você e se olhar, gostar de estar com você, né? Não vai acontecer nada estar em silêncio. O silêncio, ele é importante, porque é só no silêncio que a gente consegue se ouvir. É só no silêncio, né, que a gente consegue ouvir o nosso eu superior. Não dá pra falar, eu digo pensar e ouvir ao mesmo tempo, né? Para que eu medite, eu preciso silenciar. Para que eu ouça a minha voz interior, eu preciso silenciar.
Para que eu ouça meu eu superior, eu preciso silenciar. Não dá para os dois falarem ao mesmo tempo. Né? A minha mente e meu eu superior, eles falam línguas diferentes, então eu preciso quietar. Eu preciso aquietar. E esse momento de aquietar, ele tem que ser muito prazeroso. Porque é o momento de estar com o seu eu interior. É o momento de estar com você, que é a pessoa mais importante. Sabe por que você é a pessoa mais importante? Porque você é a pessoa que nasceu com você, vai conviver com você e vai morrer com você. Todas as outras pessoas da sua vida não vão estar 100% do tempo com você. Algumas vão passar um tempo com você, vão se afastar, outras vão morrer, né? Mas você vai estar sempre com você pro resto da sua vida e além da sua vida. Já não é um bom motivo para você ser a pessoa mais importante? Já que você vai ser a sua companhia para sempre, por que não investir numa boa companhia? E o que é investir numa boa companhia? É investir em si mesmo. Se tornar uma pessoa mais positiva, se tornar uma pessoa mais próspera, se tornar uma pessoa mais paciente, se tornar uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa que consegue administrar suas emoções. E para isso eu preciso olhar para mim, eu preciso de autoconhecimento. Porque como é que eu vou mudar alguma coisa se eu não sei o que eu tenho que mudar? Já começa por aí. Né? Se eu tô sempre olhando para fora, né? Aquelas pessoas que sempre culpam os outros pelos seus desabores, é uma pessoa que não tá com medo de olhar para si. Né? Autorresponsabilidade. Tem autorresponsabilidade. Então, se eu sempre falo que é o outro que tá me gerando o problema, é fácil, porque eu não tenho responsabilidade nenhuma, né? É o outro, então, é o outro que é ruim, é o outro que tá fazendo isso ou aquilo comigo, né? Então, o que eu posso fazer em relação ao outro? Eu estou de mãos atadas, de braços cruzados. Mas isso não é verdade. Né? Não é o outro. É sempre você. É você que tem a capacidade de mudar a sua vida. Né? Então, eu dizer, o outro me ofendeu. Não. Você é que se deixou ofender. O outro me magoou. Não. Você se deixou magoar. Não, mas não é bem assim. É assim. Quando a gente começa a trabalhar o autoconhecimento, você começa a olhar para dentro, você começa a entender que é bem assim. Se eu me conheço, eu sou uma pessoa menos magoável. Não é qualquer coisa que me falam que me magoa. Não é qualquer coisa que me falam ou me façam que me irritam. Então você muda muito a forma de ver as coisas. Ver de uma forma muito mais equilibrada, serena, compreensiva, se coloca mais no lugar do outro. Entendeu? A importância do autoconhecimento pra gente, tá? Então, fica aqui a dica, né? Reserva um tempinho do seu dia para estar com você, fazer essa meditação da respiração, puxa 4, solta 4, uns 3 a 5 minutos e depois silencie e só se observa, tá bom? Faça isso todo dia. É um momentozinho de estar com você, para ir treinando essa capacidade de olhar para dentro. Sem medo, não vai acontecer nada com você, não vai vir um monstro de dentro de você de 7 cabeças, não vai acontecer nada, pelo contrário, você vai se enriquecer muito. Né? E se vier alguma emoção, também tá tudo bem, olha para ela, faz parte, todas as nossas emoções estão dentro da gente, e você vai aprender a lidar com ela, e é só encarando a emoção é que vai fazer com que você transcenda ela, não é colocando embaixo do tapete. Seja um pensamento, seja uma emoção, seja o que for. Não tem outro caminho, gente. Essa é a questão, tá? Não tem outro caminho no seu do autoconhecimento. Não tem um caminho externo para trilhar. Eu posso até achar que eu estou caminhando um caminho externo. Eu estou comprando uma casa, estou comprando um carro, estou ganhando uma promoção no trabalho, né? Estou crescendo na vida, né? É um caminho externo. Mas o crescimento interno tem que acompanhar o crescimento externo, senão dá problema. Tá? Então fica aqui o meu recado. Depois vocês podem colocar embaixo dessa live ou na página alguns comentários ou perguntas, tá bom? Que vocês queiram saber mais.
E obrigada pela audiência de hoje e até a próxima.